Boa noite, minhas amadas. Boa noite a todos. Eu sou a Cíntia, terapeuta. Vim aqui sempre de domingo, né? Eu passo aqui para falar um oi, para desejar uma boa semana, para ver como vocês estão, para dizer o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, mental, né? E agradecer a Deus por tudo que a gente tem recebido, né? Então, oi Silvia, meu amor. Tudo bom, minha querida? Olha, me deu vontade de... Perdão, gente. Mas como a gente é verdadeira, a gente espirra ao vivo mesmo, né? Gente, que final de semana, gente. Silvia, como que você tá? Como que tá seus gatinhos? Como que tá seu coração? Espero que esteja bem. Espero que a gente possa terminar um final de domingo. Que bom. Que bom, que bom, né? Que bom que você tá bem. E eu passei aqui para dar boa noite. Tá um pouquinho calor, né, hoje. Eu não sou muito chegada nessa idade, essa meia idade da gente, eu não sou muito chegada no calor. Mas a gente tem que aceitar tudo que Deus manda pra gente, né? Exatamente nesse momento, né, que a gente tá assim nessa confusão política, nessa incerteza, com o nosso emocional bem confuso, né, com o nosso emocional que oscila todos os dias, né, não é fácil, eu sei, graças a Deus, aqui também, né, aqui a gente passou, gente, tem uma coisa para, o tema hoje é um tema que vai talvez ajudar e é um assunto que a gente mais ou menos conversou um pouco na quinta-feira, né? Que bom. Eu fico feliz que todos estejam bem. Eu fico feliz de poder passar aqui rapidinho e bater esse papo com a Silva, com quem vem aqui dar uma olhadinha na gente. E agradecer a Deus por tudo que tem. Por mais difícil que seja, a gente poder estar aqui vivo, né, para contar, apesar de todos os problemas, apesar de tudo que a gente está passando. E por que eu vim falar de calma? Bom, antes eu me apresentei, né, e eu gosto mesmo de falar, de ofertar, né, se alguém conhece alguém que precisa desse tipo de tratamento, sobre o reiki, sobre saúde emocional, eu como terapeuta, amando estar nessa linha, ofereço, tá aí, quem quiser me deixar mensagem, inbox, porque eu sei que depois o Instagram entrega, né, no Reels, entrega, fica na plataforma, então é importante que a pessoa me conheça, né, conheça o meu trabalho, conheça como eu ajo no dia a dia, praticando Ho'oponopono, praticando meditação e todas essas coisas que, por mais batido que seja, salva a nossa saúde mental, né? Essa semana eu vou me preparar melhor para estar explicando, entregando para a Silvia, que é assim uma espectadora fiel e gentil comigo. Eu vou estar estudando uma live para passar para ela quinta-feira sobre o Japamala e como usar o Japamala para os momentos difíceis, para calma, tudo. Então é um presente que eu quero entregar para ela, né, que me segue, para outras pessoas que gostariam de aprender sobre essas práticas que vem fazendo tanto bem para muitas pessoas na Índia, em todo lugar do mundo, as pessoas vêm praticando um pouco mais desse olhar holístico, desse olhar universal. Então eu vou fazer uma live quinta-feira que vem, especialmente para falar sobre o Japamala para Silvia, que sempre está me acompanhando, que sempre está, e através de eu ensinar para ela, eu quero oferecer para outras pessoas também, né? Então eu vou estar essa semana assim em imersão para fazer um curso exatamente assim para explicar muito bem para a Silva como ela usar o Japamala, e quem precisar pode entrar lá no meu feed do Facebook, que vai estar lá o vídeo explicando cada vez mais essas práticas que a gente usa
na nossa meditação, nos momentos difíceis. E é muito importante, né? É muito importante a gente ter esses recursos holísticos para a gente passar um pouco mais de paz, um pouco mais de clareza quando a gente tiver os problemas emocionais, os problemas do dia a dia. E eu acho importante a gente compartilhar aquilo que a gente usa na nossa vida, né? Então, tudo que eu compartilho, tudo que eu passo aqui na minha página é tudo coisas que eu já trabalho no autoconhecimento, tudo coisas que eu uso. Então, falar do Japamala vai ser mais uma ferramenta usando junto com o Ho'oponopono para a gente equilibrar a nossa parte emocional, né? E por que eu vim falar da calma, né, gente? Porque quinta-feira eu dei uma palestra sobre gratidão, sobre a gente saber agradecer as coisas que a gente acontece e as pessoas que estão na vida da gente, né? E sexta-feira, gente, eu tive uma prova de fogo, né, muito grande. Então, por isso que eu vim falar da calma, porque todas essas práticas que eu venho passando até agora, a gente pensa que não, a gente pensa que é bobeira, a gente pensa, Kun, tudo bom, meu amor? Que bom que você chegou. Nossa parceira aí que pode dar grandes pitadas de luz, né? A Conceição que se juntou a essa irmandade que a gente tem, graciosa, uma mulher especial, né? E, gente, se parar, se tiver algum problema, a gente continua, porque é importante eu falar sobre isso, né? E porque, oi, meu amor, estava bom, agora ficou muito melhor a sua presença, ficou muito melhor. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter você aqui, muito bom. Agora que o filhão já casou, agora que tá tudo bem, né? A gente fica feliz por ver mais uma mulher crescendo. Oi, boa noite, Pedro. A gente fica feliz, né, por ver pessoas que estão se interessando em cada vez mais cuidar da sua saúde emocional, né? E como eu tinha dito na sexta-feira, a gente conversou bastante sobre isso, sobre a gratidão. Hoje eu vim falar sobre calma, né? Como a calma, como esses trabalhos que a gente vem fazendo de autoconhecimento, como essas palestras que eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês, como todas essas ferramentas faz diferença na hora que a gente está passando por um momento difícil, né, gente? Vocês sabem que eu tinha contado do meu carro, né? A saga do carro. Vocês sabem que eu tinha contado que o meu carro tinha quebrado e que ele tinha consertado e que eu estava muito grata, né? E pelo que eu entendi, o Criador, ele quis fazer uma prova comigo de resistência, uma prova para ver como que eu tô reagindo às adversidades, né? E foi importante eu passar por essa prova, foi importante eu entender como que é o processo de tudo isso que a gente vem usando, de todos esses meses que a gente vem fazendo essas palestras, falando do autoconhecimento, falando de todas essas técnicas que eu uso na minha vida. E o meu carro, gente, olha, se eu contar para vocês, olha, oi, doutora, tudo bom? Lu, fica à vontade. E olha o que me aconteceu. Vocês sabem que o meu filho, ele fez um curso de corte e costura. Ele tá fazendo um curso de corte e costura, né? E boa noite, meu amor. Que bom que você tá aqui. Se junte a essas mulheres maravilhosas da minha vida. Silvia, Conceição, você, todo mundo. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, porque isso quer dizer que a gente está alinhado, isso quer dizer que a gente quer ficar melhor que a gente. Então, quando eu ajunto pessoas que têm conexão ou congruência com o meu tipo de trabalho, isso quer dizer que a gente está no caminho certo de evolução espiritual, emocional e mental, né? E o meu filho, vocês sabem que ele faz um curso de corte e costura, né? E eu conheço muita gente, né? E para um costureiro, o que falta? Uma máquina de costura, né, gente? E eu, graças a Deus, eu tenho pessoas como vocês, como várias pessoas. Eu tenho uma cliente que resolveu dar uma máquina de costura para o meu filho. E pediu para que a gente retirasse num lugar.
E a gente foi buscar essa máquina, gente. Era sexta-feira, 5 horas da tarde. Meu filho, mãe, eu preciso pegar a máquina. Ele costura, ele costura. Oi, Geisa, linda. Tudo bom, meu amor? Se junte aqui com a gente. Pedrão fofo, é verdade, Lu. Geisa, minha amiga, tô com tanta saudade. Ah, gente, não dá nem mais pra falar sobre isso. Obrigada, meu amor, são os seus olhos, né? Eu preciso voltar pra Zumba, que eu engordei mais de 10 quilos aí. E agora tá chegando no final do ano, a gente fica, né, meio preocupada. Preciso voltar a dançar com você. E eu vou ver se eu acho um tempo. E aí, por que eu vim falar de calma? Maravilhosa é você, meu amor. Por que eu vim falar de calma? O Pedro, saudade também. O Pedro ganhou essa máquina e nós fomos buscar sexta-feira. Adivinha? No lugar chamado Parada Inglesa. Do outro lado do mundo, gente. E eu falei, meu Deus, meu filho, porque você não avisou? E conversando com ele, falou, pelo amor de Deus, eu tinha um monte de cliente na sexta-feira, trabalhei e tal, pegamos o carro e fomos até a Parada Inglesa, depois que eu tinha consertado o carro, né, gente? E o que aconteceu? Quase chegando, era mais ou menos, sexta-feira, trânsito marginais, né, gente? Aquela ansiedade de ver se o carro ficou bom, porque eu tinha falado para vocês que o carro tinha consertado, né? Quando faltava 8 minutos para chegar no encontro de pegar a máquina de presente, gente, meu carro voltou a quebrar no meio de uma avenida lotada de carro perto dessa Parada Inglesa que eu não fazia ideia onde eu estava. Ele quebrou novamente. Gente, sabe quando você põe o pé no acelerador e entra a marcha e não entra na mesma coisa que tinha quebrado? Eu falei, Jesus, e vim do carro. Eu, na hora, eu falei, Criador, meu Deus, foi uma loucura. Olha o risco de vida, vindo o ônibus, caminhão, uma loucura. E eu tava no lugar, gente, que eu não conhecia ninguém. Ninguém. E de repente eu vi um carro parado em cima da calçada. Eu falei, gente, ele é homem, com certeza ele vai dar um jeito. Peguei meu carro, parei perto desse senhor, que tava com o carro quebrado também, mas vai saber. Olha, Silvia, foi uma loucura no lugar, Zona Norte, totalmente longe do Jaguaré, né? E uma loucura. Aí o senhor, eu falei assim, ai, senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, aquela coisa. Mas assim, de uma forma, eu tive a ideia de conseguir colocar pelo menos um pouco a primeira e colocar o meu carro em cima da calçada. E consegui. Quando eu parei, pedi ajuda para ele, falei, ai, moça, meu carro também tá quebrado e eu preciso de água porque eu acho que meu carro o carburador tá pegando fogo. E eu, ai, Jesus amado, Jesus. Só que assim, quando a gente tá conectada, conforme eu estava passando por esse problema sexta-feira, eu tava o tempo todo falando quais são as palavras que eu sempre ensino para vocês. As palavras do Ho'oponopono. Né, para clarear, para o universo me iluminar naquele momento, porque assim, poxa, eu já fazia muito tempo, era um presente que eu fui buscar para o meu filho, a gente estava quase chegando no encontro para pegar o presente dele, e o carro quebra, e aí eu falo assim, eu conversando com o universo mentalmente, falando as palavras, né, que a gente sempre fala, esses mantras que eu venho aqui falar para vocês, gente, vocês não têm ideia. Aí eu olhei do lado, tinha um... Como é que chama onde guarda carro, gente? Me ajuda. Um estacionamento. Aí eu olhei pra dentro do estacionamento, gente. Tinha um barzinho. Exatamente. Conceição ficava falando na minha mente, sozinha. Por favor, te amo, sou grata. Ficava falando para limpar e para clarear a minha mente, né? Para clarear para aquela situação que estacionamento. Eu saísse daquela situação. Gente, olhei para dentro do estacionamento, tinha um barzinho. Eu falei, bom, eu vou pegar água pro senhor. E aproveito e pergunto, né? Porque assim, como eu tenho essa empatia o tempo todo, tá dentro de mim, ajudar o próximo, eu falei assim, coitado, ele não tá vendo que ali perto tem um bar. Aí eu falei, eu vou comprar 1 litro de água pra ele
eu vou ajudar ele e pergunto pro cara como é que eu faço, se alguém pode dar uma olhada no meu câmbio pra dar uma olhada, né? Porque eu tinha acabado de arrumar o carro, gente. Eu peguei, o cara falou que não tinha, mas ele ia arrumar um balde de água pra mim. Eu levei pro senhor o balde de água, falei pra ele que o meu câmbio tava com problema, não tava dando marcha e que eu não conhecia nada ali, né, na parada inglesa, porque era onde a gente imaginava que estaria, do local, né, e que a gente tava ali pertinho do lugar onde a gente ia encontrar com a moça que deu o presente pro Pedro, né. Que inclusive é uma cliente minha que comprou essa máquina de costura e fez uns trâmites e a pessoa ia entregar pra gente nesse lugar. Eu precisava ir buscar, né? Entreguei o balde de água pro senhor, né? E ali, gente, eu comecei a me observar como que eu tava lidando com aquela situação. Porque eu falei, e agora pra me levar esse carro de volta pro Jaguaré? Tá. Consegui ajudar o senhor, gente. Dei o balde de água para ele. Ele encheu, colocou no carburador. Voltei para dentro, conversei com o cara um outro cara do dono do estacionamento que era enorme e falei: "Moço, eu não sei o que fazer para levar o meu carro de volta, o meu mecânico não, com certeza não vai estar". Ele falou: "Ah, moça, você tem seguro?" Eu falei: "Gente, na pandemia meu carro não, eu suspendi o seguro, não dá para pagar tudo. E eu, claro que eu vou voltar com o seguro, mas eu não estou com o seguro". Ele: "Ah, moça, então faz o seguinte, deixa o carro aqui no estacionamento e vai embora. Vai pegar o que você tem que pegar e vai embora". Gente, o carro do senhorzinho pegou, ele foi embora. Eu nem sei como era o cara, eu não lembro mais, não lembro nem direito, mas eu consegui ajudar ele a pegar o carro dele e o meu ficou no estacionamento. Eu falei: "Bom, já que eu estou aqui, eu vou terminar de encontrar com a pessoa e pegar a máquina, né?" O encontro que a gente teve, e a gente conseguiu pegar, combinamos tudo, a gente conseguiu pegar a máquina. E, gente, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque muitas vezes falar essas palavras do Ho'oponopono, limpar o nosso subconsciente, praticar a meditação, praticar esse autoconhecimento, essas coisas, às vezes o papo fica assim meio cansativo, a gente acha, e não é, gente. Essa saúde emocional e esse equilíbrio emocional que a gente tem que ter para os momentos difíceis, a gente desenvolve, a gente não nasce com ele, porque eu acho que se eu não tivesse a pessoa que eu sou hoje, eu não teria agido daquela forma em relação ao meu carro, né? Porque você pensa, a gente mulher é diferente de homem, né? A gente não tem todo aquele pensamento de como, aonde vai arrumar, o que vai mexer, quebrou, né? São palavras poderosas, exatamente o que a Conceição tá falando, são palavras que a gente às vezes fala assim: "Gente, isso daí é muito repetitivo", e não é, porque o tempo todo que eu tava resolvendo essa situação, e eu, graças a Deus, olha como o Criador quebrou, e quebrou na frente de um estacionamento, gente. Então, às vezes, a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo para você não pirar e ver as possibilidades. Como que pode, por mais que você tenha um problema, você começar você mesma ver a solução, para ver o quanto a gente como que eu posso falar para vocês? Poderoso, como a gente é santo, como a gente pode, assim, às vezes se colocar para baixo e não ver o poder que a gente tem e olhar. Se você para e observa o agora, a gente acha a solução. Deixei o meu carro lá, fui no encontro, peguei a máquina, voltei. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Peguei a máquina, tinha até um grupo de... Eu não pego o metrô há muito tempo, né? Ele não desampara, Conceição, ele não desampara. E olha só o desfecho dessa história. Vocês vão ficar chocados o que aconteceu. Você sabe que a minha amiga falou: "Gente, agora eu tô entendendo o porquê de tudo, o porquê que você é importante para conversar isso com as mulheres da sua idade, para passar conhecimento, como é importante a saúde emocional, o equilíbrio, né? E como é importante isso, falar para isso que a Conceição tá falando, agradecer, né?
Tava voltando pra casa, passei no mercado, eu falei, gente, tô morrendo de fome. E lembra que eu tinha falado pra vocês, eu tinha casamento e tinha um outro evento importantíssimo pra realizar ontem. Vocês não sabem. Voltando, pegamos a máquina, o Pedro tava feliz, eu preocupada com o meu carro, mas eu falei, amanhã eu resolvo, vou deixar aqui na Zona Norte, depois eu volto para buscar, como eu não sei, vou falar com o meu, mas a ideia que eu tive era falar com o meu mecânico, falei, olha, você arrumou, mas o carro voltou a quebrar, então eu gostaria que você fosse lá comigo, ainda tinha essa, né, gente? Gente, quando eu saio do mercado com o lanche e tudo, o que é que eu esqueci dentro do carro? Vocês não fazem ideia. A chave da minha casa. Ai, Jéssica, tudo bom, querida? Olha, se depois você entra no começo, porque a história é longa. A história é longa. Gente, a chave da minha casa ficou dentro do meu carro. Eu falei, meu Deus. Aí pergunto pro jovem Pedro, Pedro, você trouxe a sua chave? Não, mamãe. Gente, eu falei, eu não tô acreditando nessa noite o que tá acontecendo. Como meu carro quebrar lá na Zona Norte. Tudo acontecendo. Eu falei, meu Deus, aonde nós vamos dormir? Porque imagina, eu deixei o carro, não foi ali, né? Eu deixei na parada inglesa, na Zona Norte. Eu falei, meu Deus do céu, como é que aonde eu vou dormir? E aí, aqui, eu pensava, perto do meu portão, um dia teve uma mudança energética, eu tinha um vidro que tampava o meu portão. Nessa mudança energética, longe, Lu, muito longe. Nessa mudança energética, eu tava limpando os meus cristais, inclusive esse aqui, ó, que uma hora eu vou falar dos cristais para vocês, como é importante a gente ter cristais dentro de casa. E eu limpando, fazendo uma limpeza energética, esse vidro perto do portão estourou. Eu achei bom, porque se tinha alguma vibração. Quanta aprovação! Conceição, foi muita aprovação. Porque eu falei assim, gente, e agora para mim entrar dentro de casa? E tinha um buraco aqui, o Pedro, muito alto, né? Ele tá com quase 1,80 m. Ele tentava passar por esse buraco por dentro do portão, mas não conseguia e ele podia se machucar. E aí eu sentei, porque eu falei, bom, eu esqueci a chave na Zona Norte, meu carro está na Zona Norte, e a gente se deu conta que a gente estava sem casa e sem carro. Olha isso, sentados no portão, sem casa e sem carro. E eu ia me arrumar, porque eu falei assim, se eu buscar o carro no sábado de manhã, na Zona Norte, eu posso me arrumar para ver o negócio do casamento e de um evento que eu ia ter à noite com uma família minha e não sei o quê. Gente, mas não tinha como. Gente, eu aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo, nesse tom de voz, tudo isso acontecendo na minha vida, eu sem casa, sem chave, sem carro, sem absolutamente nada e falando as palavras do Ho'oponopono e nessa tranquilidade emocional que eu tô falando aqui com vocês agora. O Pedro falou que nenhum momento eu oscilei, nenhum momento porque na hora que eu falei assim, agora a gente tá sem chave, agora eu não sei o que fazer. Porque eu moro sozinha, gente, e eu tenho assim, a vida me ensinou uma coisa muito importante que é não depender. Então eu nunca peço nada para os meus vizinhos. Pelo contrário, eu ajudo. Tudo que eles precisam eu sempre tenho, mas eu criei esse hábito. E nem sentei, eu falei, agora lascou, vamos dormir aqui na porta, porque eu falei, meu... E outra coisa, acabou a bateria dos 2 celulares. Eu tava, além de sem chave e sem carro, eu tava sem celular, porque acabou as baterias, já era tarde. Aí eu olhei, eu falei, nossa, universo, o que é que eu tenho que aprender com tudo isso? O que é que eu tenho que aprender com tudo isso? Tava sem carro, sem casa, sem celular, não podia me comunicar com ninguém
E eu olhava pro lado e pensava, e Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Universo, o que que eu posso aprender com isso? O que que eu tenho que aprender com isso? E calma. Aí sentei ali, peguei o pão que eu tinha comprado para fazer o lanche, né, gente? Falei, agora me deu fome, porque eu não tinha almoçado. A gente ia jantar no shopping, ia comer em algum lugar, né? Porque a gente tinha coisas para fazer, né? Depois que a gente pegasse o presente dele, eu ia voltar e ia comprar algumas coisas finais pro casamento. Não consegui também. E mantendo. Eu olhei para cima e vi um portão de uma amiga minha, que ela sempre tá aqui, a Cleide, uma flor. Foi, Lu, foi assim uma coisa muito louca. Aí eu falei, ai, Cleide, vim aqui distrair um pouco, porque tá acontecendo várias coisas comigo e eu não sei. E calma, gente. Quem me conhece sabe, eu sou de Escorpião, eu sou intensa, né? Os não, às vezes me deixa muito assim, eu fico pesquisando o porquê. E dessa vez, não. Eu não tava entendendo, tava sem casa, tava sem carro, tava sem saber qual atitude tomar. Oi, Márcia, boa noite. Depois você volta no começo para entender a história. E aí não tava entendendo o que estava acontecendo, com todas essas coisas mais era uma paz, gente. É como assim, se eu tivesse todas essas coisas e não tivesse tudo bem. Mesmo eu sem a chave, mesmo eu sem o carro, mesmo eu sem ajuda, sem celular, tudo bem. Eu não sei o que não sei se as práticas, realmente a mudança interna, ela faz um efeito dentro da gente, a gente limpar essas crenças de dor, essa identificação com o sofrimento. É muito importante o autoconhecimento, é muito importante a gente praticar isso que eu tô falando, porque na hora que vem esses problemas, a gente precisa desse tipo de comportamento. Para que as coisas não fiquem negras, que as coisas não fiquem preta na hora, que as coisas que você não fica num desespero e não tenha a saída. Aí a minha amiga falou, não, senta aqui. Foi lá, pegou mais Minorf, me deu. E aí a gente foi explicando para ela que tudo estava acontecendo. Ela falou, não, dorme aqui. E essa minha vizinha, ela é lá da ponta. Eu falei, tudo bem. Só que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, eu ficava meditando, eu ficava orando, eu ficava pensando, né? Meu Deus, que coisa louca, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Tomara que eu tinha um problema também de comunicar para o meu mecânico e buscar, porque automaticamente todo mundo fala assim, você vai ter que arranjar um guincho para trazer seu carro, porque o carro não tem marcha. Como é que você vai passar pelas marginais sem um carro sem marcha, né, gente? Ai, gente, eu não vi a hora de amanhecer para tentar resolver essas coisas. Fui até quando, não dormi, não consegui assistir uns 3 filmes da Globo que eu não vi há mais de 5 anos que eu não assisto Globo de jeito nenhum, não suporto. E eu consegui levantar cedinho, que eu nem dormi, e fui até, ai, Lu, foi muito louco, e fui até o meu mecânico. Gente, olha isso, o desfecho. Esperando o mecânico, expliquei pro pai do mecânico, olha, eu tô na rua, tô sem a chave da minha casa que tá dentro do carro. Ele falou, tudo bem, a gente vai mandar um guincho pra pegar. Eu falei, menos mal, né? Pelo menos ele tá falando com calma. Só que ele é o pai e era o filho que tinha arrumado o meu carro. Não era ele ainda que tinha que ver o carro. Aí, daqui a pouco, ele me deu um café, que eu não tinha comido nada, tomei o café, sentado, esperando. Calma, gente, eu tô chocada com o meu jeito, porque era uma situação muito atípica, muito. E quando chegou o filho, vocês não têm ideia, que o pai, eu expliquei pro pai, o pai tranquilo, não, fica bem, Cíntia, quando ele chegar, você fala pra ele o que tá acontecendo. Eu falei, olha, você arrumou meu carro? Só que o carro voltou a quebrar e quebrou no meio da avenida, e só que ele não tá aqui, ele tá na Zona Norte. Será que dá pra você ir comigo? O sangue do cara, gente, subiu. Vocês não têm ideia. Ele, assim, praticamente, tipo, tava falando, eu não faço esse tipo de serviço. E eu falei, sabe? E só que assim, eu já tinha passado a noite fazendo Ho'oponopono pra ele. E fazendo uma mentalização
ele dentro do meu carro, trazendo o meu carro, ou arrumando o meu carro. Olha como é importante. Foi. Ele, na hora, eu vi que ele não estava querendo ir buscar o carro. E ele deixou claro, esse tipo de serviço eu não faço. Só que assim, gente, não tinha como eu não pedir para ele fazer isso, porque só ele tinha mexido no carro. O pai dele estava chegando um monte de serviço, não ia poder, eu vi que ele não ia poder resolver aquilo. E era ele, porque foi ele que arrumou o carro. Gente, eu cansado, o cara batendo o pé, sabe? Não querendo ir, indisposto. E eu ali, ó, deixei pro universo, eu falei, você... E eu já tinha perguntado, né? Porque é isso que eu gosto de falar. Gente, a gente tem uma voz interior que ela fala. E isso é muito importante. E teve uma hora na noite que eu tava mentalizando, visualizando plena, Lô. Eu comecei a pensar o seguinte: como é que vai ser tudo isso? Mas eu já tinha ouvido a resposta veio: fica tranquila, tudo será resolvido. Eu não sei de onde veio essa voz. E veio essa voz. Mas mesmo assim, quando as coisas ainda não se resolveram, você fica ansiosa, né? Ai, Lu, olha, você não tem ideia como foi loucura. E aí, gente, o cara falou, vamos logo. Ele resolveu ir. Eu quieta ali, tomando café, vendo ele fazer o desaforo, ele falar que não era serviço dele, mas eu fiquei tranquila. Aí eu acho que ele falou com o pai dele eu acho que deve ter falado, você vai, né? Não sei, porque de repente, gente, quando eu entro no carro dele, vocês não têm noção, ele arranca com o carro. Gente, ele me colocou, ele falou, entra aí. Mas ele foi sem falar uma palavra. Ele foi, gente, a 100 por horas. Pois é, Lu, mas não abala, mas ao mesmo tempo, são situações que acontecem. Eu imagino, graças a Deus. Mas assim, eu não esperava esse final de semana, né? Porque na live que eu tinha contado pra Silvia, pra Conceição, pra todos que estavam aqui, eu já tinha resolvido esse problema do carro, né? Então assim, sabe quando você, Lu, a gente não espera que isso vai acontecer? É uma coisa muito louca, Lu. É uma coisa muito louca. Então, quando ele tava agindo, gente, ele ia na marginal quase a 80 por hora, 90, 100. Aquela raiva que ele tava indo, ele parece que ele tava com raiva de ir comigo. E eu ali, gente, mantendo toda a paciência do mundo, que eu não sei da onde. Aliás, como eu falei pra vocês, eu sei, né? Um louco, assim, uma coisa louca. Mas eu já tava pensando, vibrando ali no carro mesmo, eu fazendo Ho'oponopono pra ele. Bom, ele pode fazer o que ele quiser, correr, capotar, né? Eu vou plena, eu tô disposta a buscar o meu carro. E eu vou buscar o meu carro. Na fé de Deus, porque eu já tinha ouvido a palavra, eu já estava fazendo Ho'oponopono para ele, então não importasse como a coisa estava desenrolando. E pau, meu coração disparado, eu sentada assim, ele super bravo, não falava uma só palavra comigo. Chegamos no local, ele desceu, foi arrumar o carro. Sabe o que aconteceu? Ele não levou uma ferramenta, gente. Gente, Conceição, Silvia, Lu, ele não levou uma ferramenta para arrumar o carro. Aí ele virou para mim e falou, eu preciso comprar as ferramentas. Foi muito louco, gente. Aí eu saí, eu falei, qual ferramenta, né? Juro, gente. Ele falou, qual ferramenta que você precisa? Ele falou os nomes lá, eu saí pela avenida procurando as ferramentas. E acredite se quiser, não tinha todas as ferramentas, tinha só uma. Eu falei, olha, o local que você pediu, não tinha, os caras tão chocados por você não ter trazido. Juro, Conceição, tudo isso ontem. Eu tava chocada. Foi chocada. Não.
Porque vocês sabem de toda a saga. Isso é legal, porque vocês sabem. Vocês estão aqui, vocês sabem. Ele não tinha levado uma ferramenta, gente. E eu, desse jeito que vocês estão vendo, eu falando aqui com vocês, eu estava desse jeito. Chocada. Eu também. E eu calma, eu... Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E eu mentalizando, e eu plena. E eu falei, cara, Senhor, Criador, põe a sua mão. Eu preciso levar o meu carro daqui, porque o carro eu paguei para ficar no estacionamento 24 horas, né? O carro deu entrada 7 horas. Eu tinha mais um tempo. Mas assim, quanto mais tempo num sábado que as pessoas estão de folga, mais complica. Concordam? E calma. E mentalizando, e falando com o Criador, e centrada no agora, e focada para resolver todos esses problemas. Não é, Silvia, para você ver como que são as pessoas. Aí ele olhou, eu falei, eu não consigo ver aonde que eu vou comprar as ferramentas para você arrumar. Pois é, com a raiva ele foi isso, Jéssica. Foi isso. E eu ali. Aí quando eu voltei, ele falou, agora eu preciso de um super bonder. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou comprar esse super bonder, não sei o que, gente, eu mantendo. E você sabe o que eu fazia muitas horas? Eu ficava mentalizando, eu ficava mentalizando, tudo dando certo. Eu falei, eu vou pensar que vai dar certo com ferramenta, sem ferramenta. Aí eu não sei, ele desmontou assim o câmbio, olhou, parece mágica. Ele pôs uma pecinha, o carro pegou. E meu coração, eu falei, eu não tô duvidando de nada mais na minha vida. Sabe? Eu sei que eu posso, eu consigo, eu vou mentalizar dando certo e vai. Aí ele falou, tá aí, ó, seu carro. Deu um jeito lá, ele falou, eu consigo chegar. E eu ainda pensei, eu vou pedir pra ele deixar, né? Consegui, gente. Eu vou pedir pra ele. Ainda quando eu falei pro cara que eu tinha esquecido a chave da minha casa dentro do carro, o cara do estacionamento falou, senhora, a senhora tá com o pé frio. A senhora tá com o pé frio. Eu falei, moça, eu nem sei mais o que é isso. Não é um, deve ser os dois. Mas sabe, gente, aí ele me deixou, ele terminou lá e falou que encaixou uma peça na outra, sem ferramenta, tá? Eu não consegui comprar as peças que a ferramenta que ele queria pra ele arrumar o carro. Foi. O cara do estacionamento foi demais. Pé gelado, congelado. E aí, meninas, o carro pegou, eu consegui colocar as marchas, ele foi embora, me deixou lá, não olhou na minha cara, deu outra volta, saiu pro outro lado do estacionamento. E não falou mais nada. Falou, vê se você larga, passa lá e deixa o carro desse jeito, bravo. Deixa o carro lá na coisa que eu vou terminar de ajeitar essa peça. Eu não alterei a voz. Fiquei plena, como diz a Lu falou a palavra aí, Conceição. Fiquei plena, entrei no meu carro e falei, Criador, o Senhor vem comigo, me ajuda a levar o meu carro, todos os ancestrais, fazendo a mentalização. Não ficava mudando muito de marcha. Foi. Não, claro, tem todo um parangolé, entendeu? E o carro ainda tá na garantia, porque as meninas sabem, eu arrumei o carro essa semana, eu consegui, né? E, gente, uma loucura. Consegui trazer o carro, ele não falava comigo, plena. Não tava linda não, porque eu tava sem tomar banho. Acho que foi isso, viu? Eu tava sem tomar banho, sem comer, porque eu não ia pedir coisa pra comer na casa da minha amiga, coitada. Minha amiga é dona de um restaurante em Osasco, tava com a vida dela uma loucura, o marido doente. Eu nem fiquei pedindo nada pra ela, né? Mas eu fiquei plena assim, gente. Eu não tava bonita não, mas eu fiquei plena emocionalmente. Era isso, por isso que eu vim falar pra você. Não é, Silvia, mas ele nem olhou na minha cara. Ele colou a tal da peça, trouxe o carro. E, gente, o que a gente tira dessa história?
que a gente tira dessa história? Que por pior situação que a gente pode passar, passei por tudo isso. Concluindo, não consegui ir nos 2 eventos que eu tinha, não consegui organizar, não foi muito complicado, gente, foi muito complicado. Mas eu não consegui fazer os eventos que eu tinha, né, os trabalhos que eu tinha, porque eu tava sem dormir, exausta. E eu decidi também que na casa onde eu dormi, a minha amiga estava passando por uma situação assim de o marido doente, algumas coisas. Aí eu também fiquei pensando, eu falei, se tem uma coisa que a gente tem que ter, é gratidão. E ela, naquele momento, ela não tinha obrigação de acolher a nós dois. Então, eu voltei lá com o Pedro e nós lavamos a louça para ela, nós organizamos a casa dela como um presente para agradecer, porque independente de tudo que tinha acontecido comigo, ela deixou a gente dormir lá. Então, sabe, as coisas que estão enraizadas da gente, de uma hora para outra vocês dão, olha, a vida da gente pode mudar, as coisas horríveis podem acontecer, mas a gente não pode perder quem a gente é, como a gente resolve as coisas. E a calma, e a mentalização, e a ligação com o Altíssimo, ela foi fundamental para que eu passasse um final de semana bem, porque o meu carro tá aqui na frente, arrumado, né? Eu tô, graças a Deus, naquele momento que tava vindo os carros, que o carro parou, não entrava marcha nenhuma, eu consegui jogar ele para cima da calçada. Eu consegui, mesmo o mecânico fazendo tudo isso, e como é importante, né, gente, na hora que a pessoa tá fazendo certo tipo de comportamento, você não ser igual à pessoa, né? Porque, assim, tudo que ele estava fazendo, naquele momento, eu poderia o quê? Eu poderia responder, eu poderia falar qualquer coisa. Eu não disse absolutamente nada, porque o meu objetivo ali não era prestar atenção na grosseria ou qualquer coisa. Eu mentalizava ele bem, eu quero que dê tudo certo. Se eu tenho alguma congruência, alguma energia, alguma coisa a ver, você vai arrumar meu carro. Por quê? Porque é você quem vai arrumar meu carro, não tem outra pessoa. Ele estava com outra vibração total, Lu. Total. Mas eu não. Eu trabalho com energia, né? Eu preciso manter esse tipo de comportamento. Se toda vez que acontece um problema na minha vida, eu enlouqueço ou eu... Isso, Silvia! Ai, que... Olha, você tá vendo, Silvia, como é importante. Ó, você pôs a cereja do bolo. Porque se eu fico mais nervosa, eu faço exatamente o que eu crio mais dificuldade para a coisa resolver. Porque aquilo que você põe em foco, a tendência é crescer. Eu até postei esses dias. E aquilo que você tira o foco, resolve. Então, eu vou fazer o quê? Eu estava sem casa, sem carro. Então, eu não tinha que colocar foco no problema. Eu tinha que colocar foco aonde? Na solução. E o que aconteceu? Solução. Né? Então, assim, a calma, por toda a dificuldade que eu tive de ficar sem casa, de ficar sem carro, meu filho estava com saúde, ele estava com a máquina de costura dele, a primeira máquina de costura que ele ganhou, né? Então, como é importante essa saúde emocional, esse equilíbrio emocional, a gente não vibrar para baixo, não vibrar o negativo, não ficar... Eu não tinha por que pensar em tudo isso, porque eu estava viva. Eu estava aqui, eu estava presente, eu faço a minha parte direitinho, né? Eu levei o carro para consertar. Se aconteceu, aconteceu. Tem coisa que não tá na mão da gente. Mas aumentar a dificuldade com pensamento negativo, entrar na vibração do outro, aquilo pertencia a ele como resolver o problema, né? Se ele viu a dificuldade, se ele vibrou nervoso porque ele não... Eu, na minha calma, eu não poderia... Se eu tivesse uma reação negativa naquele momento, com certeza ia voltar para mim, tá? Então, assim, o que é legal dessa história que eu deixo aqui pra gente começar a semana, gente, não cria identificação com a coisa ruim. A coisa tá acontecendo ruim para você, tenta
Tenta imaginar ela dando certo. Eu fiz até um exercício aqui uma vez, eu não sei, acho que foi com a Conceição, com todo mundo, dos pensamentos negativos. A gente sempre tá falando sobre isso. Eu faço exercício pra gente ressignificar a situação dando certo. Em vez de eu imaginar o meu carro quebrado, eu imaginava o meu carro andando. E ele não andou? Somos iluminados. Somos iluminadas, porque vocês que estão aqui comigo tá na mesma sintonia dessa iluminação, tá? Vocês também têm o mesmo poder, vocês também têm a mesma sintonia. Nós vamos vibrar assim em todos os nossos problemas. A Silvia falou uma coisa, a gente não pode aumentar a nossa dificuldade. Tem que ressignificar, tem que começar a imaginar as coisas dando certo, tá? Olha o que eu passei sexta-feira. E eu tava conversando com a Lu ontem à noite, né, Lu? Acho que foi ontem ou foi hoje de manhã, nem lembro mais. Acho que foi de manhã, né? A gente tava... E em um momento algum eu te falei que eu tava passando por toda essa dificuldade. Por quê? Porque passou. Eu vivo sempre no agora, né? Então isso que eu quero ensinar. O que passou, passou. O meu carro já está arrumado, vamos para outra coisa. Vamos fazer a live, vamos conversar com as suas amigas, vamos compartilhar como resolver as coisas com pensamento positivo. Vamos ressignificar qualquer coisa que aconteça. Não falei para você que eu tinha passado por tudo isso, né? E tô aqui plena, como diz a Luca, adorei essa palavra, plena, adorei essa palavra. Você entendeu? Né? Eu não tinha feito... Como é que eu ia no casamento, gente? Eu tinha que me arrumar na sexta. Eu ia fazer a unha na sexta, o cabelo na sexta. Se eu tinha ficado pro lado de fora, como é que eu ia em casamento? Eu comecei, porque às vezes a gente também, gente, a gente passa... Viver o presente, a gente passa por cima da gente pra agradar as pessoas ou pra fazer coisas que às vezes a gente não tá em condições. Então como é que eu iria se eu não dormir bem? O meu carro tava meio assim. E outra, se eu vou pro casamento com o meu carro, e se ele quebrasse de novo? Não é? Então a gente tem que começar assim a olhar para essas coisas. Vamos ficar no presente. Passou. Eu tô contando para vocês porque eu já tenho uma certa intimidade com vocês. Eu acredito que vocês estão aqui comigo e que a gente está na mesma sintonia para um aprendizado maior. Então compartilhar que as coisas às vezes não são do jeito que a gente gostaria, que dá errado, mas que temos condições de ressignificar é a coisa mais... E outra... É ter propriedade do que está se falando, ter verdade, ter congruência, ter clareza, né, gente? Contar para vocês uma coisa que está acontecendo na vida de várias pessoas, os problemas estão acontecendo. Mas qual que é o diferencial? Como você lida com eles. Isso é muito bom. Tá, meus amores? Ó, essa pitada, essa conversa foi uma maravilha. Eu fiz questão de conversar com vocês. Eu fiz questão, vamos, como a Conceição tá falando aí, ficar presente, ressignificar as nossas pendências, os nossos trabalhos, né? Ver a luz no fim do túnel. Ai, Conceição, como você é necessária. Necessária. Ver a luz no fim do túnel, acreditar que nós temos 1000 possibilidades, né? Falar as palavras hoje, eu tinha até anotado, eu não sei onde que eu anotei, uma palavra que a Beth tinha falado. Eu não sei onde que eu anotei, mas depois eu falo pra vocês quinta-feira. Tudo que eu não consigo falar hoje, eu anotei uma palavra que eu vi na casa dela, muito legal. Então, meus amores, muito obrigada por compartilhar essa história linda com vocês. Por você estar aqui pra gente aprender, pra gente sentir dentro da gente que a gente tem possibilidade. Beth Russo, a Beth Russo hoje ela fez eu sigo só coisa boa, viu, gente? E eu falo só de pessoas que vêm com a gente. A Beth tinha falado de umas palavras e depois eu vou lembrar pra trazer pra vocês, vou colocar em alguma coisa pra vocês. Mas, ó, meus amores, ai, que gostoso bater esse papo. Vocês foram as primeiras pessoas que eu contei, né? Depois de tudo acontecido, porque ontem eu não consegui mais sair, eu tava tão cansada. E foi legal, você tá vendo como é importante a gente compartilhar? Boa semana pra você, Lu, boa semana pra nós.
Muita calma nas coisas. Que gostoso, Conceição. E você, Conceição, você, a Silvia, a Lu, a Jéssica, vocês têm muito a ver comigo. E é muito legal a gente compartilhar essas coisas. É muito legal, porque eu aprendo com vocês, todas as palavras que vocês falam pra mim. Essa coisa do pleno eu gostei. A Silvia falando das, né, a gente não aumentar as dificuldades. Então a gente faz a live junto. Isso é gostoso. A gente faz a live junto. Então, ó, boa semana, uma semana iluminada para todas vocês. Domingo eu passo aqui para dar um abraço em vocês. Plena, eu passo aqui para dar um cheiro em vocês. Um beijo, Silvia, todo mundo, tudo de bom para nós. E assim, calma, muita calma nessa hora, tá bom, meus amores? Namastê, tudo de bom, uma ótima semana e a gente vai se falando. Fique comigo, tá? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus.